Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Eu sou o João Martins e hoje vamos entrar num tema que mexe com muita gente, que é o como identificar os padrões que se repetem na tua vida. Sabes, aquelas situações que surgem de formas diferentes, mas, mas sempre com o mesmo sabor. E então é neste vídeo que eu quero focar-me. Aliás, é nisso que eu quero focar-me neste vídeo. E também quero-te dar ferramentas que tu podes começar a usar já. Então, vamos começar por definir o que é um padrão. Ou seja, um padrão é essencialmente uma resposta automática que o teu corpo, a tua mente e a tua energia, elas repetem sempre. Isto pode nascer de experiências antigas, de crenças inconscientes ou também de necessidades não satisfeitas. Vou-te dar aqui só um exemplo para tu perceberes. Atraís sempre o mesmo tipo de parceiro e teres conflitos semelhantes no trabalho e sentir sempre aquela ansiedade em determinadas circunstâncias. Isto então são coisas que se repetem, é o padrão a repetir-se. Mas aqui o ponto importante é que o padrão não é culpa tua. Ele faz sentido numa altura, não é? Ou seja, já fez sentido numa dada altura. Mas agora ele continua a funcionar em piloto automático. E o que é que tens que fazer? O trabalho é trazê-lo à consciência para poderes trabalhá-lo. Então, eu agora quero te dar 3 sinais fáceis de identificar que estás a viver um padrão. Por exemplo, quando tens uma repetição temática, ou seja, aquele mesmo assunto, aparece em contextos diferentes, relações, finanças, saúde, emocional, e está sempre a repetir estes contextos todos. Sempre, 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 sempre. Outro sinal é as reações automáticas. Porque tu sabes exatamente como reages, sem pensar. Ou seja, a tua resposta é quase sempre igual. Dás sempre a mesma resposta. Sem pensar. É automático. E o último sinal é o resultado previsível. Ou seja, por mais que mudes o cenário, o desfecho tende a ser sempre parecido. Por mais que mudes, aquela situação vai sempre acontecer quase da mesma forma. Mas está tudo bem. Se identificares 2 destes sinais na tua vida, então já tens um padrão a pedir atenção. Portanto, agora que tiveste clareza, então vamos trabalhar nisto. Então, e há 3 razões principais para os padrões se manterem. Uma delas é a energia presa. Ou seja, as tuas emoções não processadas mantêm o padrão ativo. Outra razão é que confirmamos a crença. Inconscientemente, nós estamos sempre à procura de evidências que reforçam o que já acreditamos sobre nós. E estamos sempre a confirmar a crença, sempre, sempre, sempre. E por último temos o conforto do conhecido. Mesmo que seja doloroso, o conhecido dá-nos uma sensação de controlo. E isto mantém-nos sempre naquela roda, sempre, sempre. Na roda do hamster, sabem? Pois. Mas a boa notícia é que uma vez que tu entendes estas razões, tu já tens a chave para começar a agir. Por isso tens de ter clareza
para agir, porque sem agir nada acontece. Isto é uma lei do universo. Então eu quero dar-te a primeira ferramenta prática, que é o diário de padrões. Pronto, sabem que eu gosto muito de diários, porque o diário dá-te a oportunidade de tu escreveres e reveres e leres muitas vezes. E assim consegues ter mais clareza das coisas. Por isso é que eu sugiro sempre um diário. Então, e como é que podes fazer este diário? A minha sugestão é que durante 14 dias registra sempre uma situação repetida. Ou seja, cada vez que aquela situação repetida surgir, então registras neste diário. E o que é que vais anotar? A data, a situação, o que aconteceu, como te sentiste. Podes até nomear esta emoção, tentar nomear esta emoção com uma palavra. E também anota o que pensaste e qual foi a tua reação. E importante é que escrevas também o que fizeste depois. Não é? E depois, posteriormente, qual foi o resultado. Que é importante para o estudo de hipóteses. E porquê tudo isto? Porquê? Porque o padrão ele só parece completo quando tu olhas para a frequência. Ou seja, para a sua frequência e também para o seu contexto. E é por isso é que eu, como eu também referi anteriormente, a escrita, não é? Tu ao escreveres isto, traz-te clareza e só com clareza é que podes agir. Então, agora, o que é que eu te peço? Para tu experimentares agora mesmo. Que abras uma nota no telemóvel e escreve uma linha sobre o padrão mais óbvio da tua vida. Escreve agora, podes pausar o vídeo e escreve. Escreve qual é o padrão mais óbvio na tua vida. Muito bem. Então, depois de registares os episódios no teu diário, pergunta-te: quando foi a primeira vez que sentiste algo parecido? E depois pensa na tua linha do tempo. Ou seja, na infância, se foi na adolescência, em relações anteriores. É que muitas vezes os padrões têm um início emocional claro. E é isso que é importante descobrir. Então, eu vou-te dar aqui uma sugestão prática para tu entenderes. Então, eu peço que tu escolhas um episódio antigo que pareça ligado, que esteja ligado contigo, sempre à mesma situação. E pergunta: o que aprendi nesta altura sobre mim e sobre o mundo? E depois repara na crença que surgiu. Por exemplo, se eu mostrar fraqueza, serei rejeitado. Isto é uma crença que muita gente tem. E quando descobrires a crença base, tens a hipótese de a questionar. Lá está a clareza. Mas vou dar aqui mais uma ferramenta. Porquê? Porque os padrões eles não vivem só na tua cabeça, não é? Eles vivem também no teu corpo. E presta atenção às sensações físicas. Por exemplo, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela tensão nos ombros, não é? Então, estas sensações são pistas essenciais. Então, vou dar aqui uma técnica rápida. Quando sentires o padrão a aparecer, pausa e nomeia a sensação no corpo.
Identifica aquela sensação. E respira e faz 3 respirações profundas. E depois observa sem julgar. E para quê? Isto dá-te espaço para não reagir automaticamente, como tens feito durante muito tempo. Então, vou-te dar aqui mais outra ferramenta, que isto agora é uma mini prática. Que esta mini prática é útil para quando o padrão está ativo. Então o que eu te peço é que te sentes confortavelmente, fecha os olhos num instante, que respires fundo e conta até 4 tempos, segura contando até 2 e expira contando até 6. E podes repetir isto até 3 vezes. Depois, colocas uma mão no peito e outra no baixo ventre. E sente as sensações. E depois podes te perguntar silenciosamente: o que esta emoção quer dizer? Apenas observa a primeira imagem ou palavra que vier. E quando abrir os olhos, anota. Pronto, isto não vai resolver tudo, mas dá-te pistas valiosas. Então, agora, como é que podes interpretar os sinais? Então, quando tens aquelas notas que tu escreveste no teu diário e a sensação no corpo, então começa o trabalho de interpretação. Vais começar por ver qual é a frequência, ou seja, quantas vezes isto aconteceu nas últimas semanas. A ver as variantes, ou seja, pergunta-te, aparece em relações, no trabalho, em família? Onde é que aparece? Vais começar à procura de símbolos, ou seja, pode ser palavras repetidas, sonhos, imagens, etc. E depois podes formular uma hipótese, ou hipóteses. Ou seja, começa por criar uma ou duas explicações possíveis. Vou dar aqui um exemplo. Procuro aprovação. Ou tenho medo de perder a autonomia. Portanto, isto são alguns exemplos de hipóteses. Essas hipóteses, elas são testes que vais pôr à prova. Elas não são verdades absolutas. Elas são pontos de partida. Isto é muito importante que entendas isto. E alguns padrões, eles são muito profundos. E aqui a integração ajuda. Ou seja, o trabalho energético podem acelerar esta libertação. Portanto, se sentes que tocas em algo que vem já de longe e que te sabota fortemente, então pede apoio. Tu não és fraco por isso. Tu és inteligente e eu estou aqui para te ajudar. Portanto, se precisares de ajuda, contacta-me, que eu terei todo o gosto em auxiliar-te. E agora, como é que podes medir se o padrão está a mudar? Através de pequenos sinais, como, por exemplo, aquelas reações menos automáticas, mais curiosidade e menos drama. Quando o resultado é diferente em situações idênticas antigas, e tens mais clareza sobre o que queres.
Lá está, por isso é que é importante o teu diário, que é para tu comparares o número de episódios antes com o depois. Por isso é que é tão importante escrever um diário. Então, identificar padrões, isto é um ato de quê? De coragem. Porquê? Porque isto requer observação, clareza, amor e compaixão. Mas eu tenho um método que te pode ajudar, que é o método de descodificar o espelho da vida, que ele vai ajudar exatamente nisto, a ver o que a vida nos devolve e a criar novas respostas conscientes. Então, se gostaste deste vídeo, então faz-me um favor, que isto é uma troca. Deixa o teu like para ajudar o canal a crescer. Subscreve e ativa as notificações para não perderes os próximos conteúdos. E escreve nos comentários qual é o padrão que queres identificar. Aliás, eu até posso dar-te uma orientação prática num próximo vídeo. E como eu referi anteriormente, se preferires apoio direto, tens sessões, tens combos, tens o tal método de descodificar o espelho da vida, que te podem ajudar. Por isso, todas as informações e também as reservas, elas estão no meu site, ou também podes enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Os contactos estão na descrição deste vídeo. Tá. Então, eu despeço-me. Agradeço-te por estares aqui comigo e cuida de ti. A vida devolve pistas e tu podes aprender a ler o espelho. Então, até ao próximo vídeo.